Qual a coisa mais ilegal com a qual você já escapou? Na escola secundária, tínhamos esse grupo de amigos muito unido. Todos do nosso grupo eram melhores amigos absolutos, do tipo até o fim. A gente se encontrava o tempo todo, compartilhava histórias sobre as garotas com quem tínhamos ficado, bebia juntos e por aí vai. Uma noite, um dos nossos amigos, João, nos chamou no nosso grupo de bate-papo, dizendo que tinha acabado de comprar um carro novo com a ajuda dos pais e perguntou se todos queríamos dar uma volta. Muitos dos nossos amigos recusaram, já que era semana de provas finais. Eu disse, claro, cara, vamos nessa. Meu amigo Douglas também topou. Para acomodar todo mundo, colocamos Douglas no porta-malas, mas ele conseguia ver tudo bem, já que o porta-malas não estava separado do resto do veículo. Estávamos nos divertindo, fazendo curvas e acelerando, competindo com outros carros nos semáforos e flertando com todas as garotas bonitas que encontrávamos. Porque o carro tinha apenas 2 lugares, colocamos Douglas no porta-malas. Ele conseguia ver tudo perfeitamente, já que o porta-malas não estava separado da parte principal do veículo. Estávamos nos divertindo, fazendo curvas acentuadas, acelerando e dando voltas, empurrando para lá e para cá. Depois de algumas horas, ficamos entediados e decidimos pegar uma estrada para ir a um subúrbio da nossa cidade só para ver o que estava acontecendo por lá. João falava o tempo todo sobre não saber qual era a velocidade máxima do seu carro. Ele nos disse que o limitador de velocidade havia sido retirado. Eu olhei para ele e disse, ninguém está por aqui, cara. Pisa fundo no acelerador e descubra. E ele fez. Estávamos dirigindo muito rápido em uma rodovia de 4 pistas, ultrapassando o pouco tráfego que havia. Douglas e eu estávamos filmando e nos divertindo, enquanto João anunciava as velocidades, 130, 135, 140. Justo quando ele disse 140, virei minha câmera para focar em uma placa, pois ela passou tão rápido e eu queria mostrar para todos a velocidade em que estávamos. No entanto, logo abaixo daquela placa, para meu horror, havia um policial medindo a velocidade dos veículos. Passamos por ele em alta velocidade. Douglas também deve tê-lo visto, porque antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele começou a entrar em pânico. Nesse momento, bem atrás de nós, as luzes da viatura se acenderam e João também o viu. João começou a entrar em pânico, enquanto eu tentava manter a calma e orientá-lo na situação. Nesse ponto, estávamos atingindo 150 km por hora. João estava gritando, cara, o que eu faço? O que eu faço? Com toda a minha sabedoria infinita, gritei, mantenha o pé no acelerador até encontrarmos uma estrada secundária. Vire. Foi isso. Estávamos realmente fugindo da polícia. Já tínhamos feito isso antes, mas nunca sozinhos. Sempre eram festas em casa que eram interrompidas, sabe como é? Aquelas em que 3 policiais entram e 50 jovens bêbados saem correndo em todas as direções. Isso estava longe disso. Éramos um alvo, em vez de uma festa tumultuada. João gritou para um de nós conectar o scanner da polícia ao seu auxiliar de áudio. Douglas pegou seu aplicativo de scanner enquanto eu já estava no meu aplicativo de mapas, dando direções a João. Imediatamente, pelo sistema de som, ouvimos todas as unidades disponíveis responderem, estou em perseguição a um veículo em alta velocidade. Nesse momento, meu coração afundou ainda mais. Isso estava realmente acontecendo. Eu disse a João para começar a diminuir a velocidade, pois havia uma saída à nossa frente que levava a uma estrada sinuosa no meio do campo. Devemos ter arrancado metade da banda de rodagem dos pneus no retorno à direita. A 45, eu informo que essa estrada segue em linha reta por cerca de 1 km e depois termina em uma curva em forma de T. Ele pisa no acelerador. Mal conseguia ouvir a voz de pânico de Douglas sobre o barulho do motor. Estávamos acelerando nessa estrada de 2 pistas no meio do nada. A 120 km por hora, seus faróis iluminam a placa à frente, informando que a estrada estava terminando. Os pneus chiaram enquanto eu gritava, esquerda, esquerda, esquerda. Viramos a toda velocidade na curva e aceleramos de novo. Depois de cerca de meio quilômetro, percebemos que não havia luzes vermelhas e azuis atrás de nós desde que saímos da rodovia principal. João imediatamente diminui a velocidade para o limite de 55 milhas por hora permitido. Todos no veículo soltam um suspiro de alívio nesse ponto. Estávamos ansiosos para ouvir o que estavam dizendo no rádio da polícia. Nós não sabíamos naquela época, mas o tio Mark gostava muito de crianças. No dia em que eu deveria ir ao parque de diversões, minha tia, esposa de Mark, ligou para o meu pai. Ela disse a ele que havia encontrado fotos embaixo da cama deles de crianças e estava assustada com o que fazer. Mark era um homem grande e ela mais tarde revelou que tinha medo demais de chamar a polícia, já que Mark a estava abusando há anos.
Meu pai correu para a casa deles naquele dia e arrombou a porta para encontrar o tio Mark gritando com minha tia enquanto ela agitava as fotos em um estado de histeria. Naquele dia, meu pai espancou o tio Mark a ponto de quase tirar sua vida. Durante todo o tempo em que meu pai estava sendo preso pela polícia, Mark gritava que ia fazer meu pai pagar pelo que ele havia feito. A pior parte foi que quando meu pai explicou por que o havia feito, Mark conseguiu reunir todas as fotos e as incinerou. Ele também amedrontou minha tia para que ela não dissesse nada, então não havia evidências para usá-las contra ele. Meu pai foi para a prisão por agressão, mas garantiu que meus outros tios e primos mais velhos estivessem por perto para nos proteger, caso Mark voltasse. Durante o tempo em que meu pai estava cumprindo pena, Mark não tentou nada. Ele esperou até que meu pai pensasse que estávamos seguros. No dia seguinte à escola, descobri que Mark tinha vindo me sequestrar debaixo de seus narizes. E quem o impediria? Ninguém acreditou no meu pai quando ele explicou quem Mark realmente era. Eles assumiram que ele estava apenas se desculpando por tê-lo atacado. Afinal, a polícia não encontrou nada, e sua esposa disse que meu pai era um mentiroso. Tudo que eles viram foi meu gentil tio aqui para me buscar. Infelizmente, meu pai estava lá. Felizmente para Mark, ele teve a chance de escapar, pois meu pai tropeçou enquanto o perseguia. Mas meu pai sabia para onde ele iria. Ele sabia que o tio Mark correria para casa para se esconder e muito provavelmente destruir qualquer evidência que havia adquirido desde a última vez. Ele também sabia que a polícia estaria atrás dele pelo ataque na escola. Então, ele não tinha muito tempo. Infelizmente para Mark, meu pai estava em um carro e ele estava a pé. Meu pai dirigiu até lá e exigiu saber se minha tia ia mentir novamente depois do que o tio Mark acabará de tentar fazer. Ela disse que não impediria meu pai ou salvaria Mark desta vez. Meu pai ordenou que ela pegasse todas as evidências que pudesse. Enquanto esperava que Mark aparecesse, ela voltou com fotos. Muitas fotos. Em seguida, ele disse a ela para esperar 1 hora e depois chamar a polícia. Ele estava terminando com isso, e quando o tio Mark apareceu, meu pai, que estava esperando atrás do muro de seu jardim, o arremessou através da porta de sua casa. Ele então continuou a espancá-lo até a morte na entrada de sua casa. No final, ele já não podia mais ver o chão através do sangue. Meu pai foi preso por homicídio e o fez sem resistência. Apenas disse que desejava que a polícia tivesse feito o trabalho dele. Quando a verdadeira natureza de Mark foi revelada ao tribunal, meu pai foi acusado de homicídio culposo em vez de homicídio. Seu advogado afirmou que meu pai tinha entrado em uma raiva protetora e só pretendia torná-lo inofensivo. Ninguém pareceu contestar essas acusações, inclusive meu pai. Ele disse que não se arrependia, mas que desejava ter feito algo diferente apenas para que ele não perdesse tanto de nossas vidas. Depois de ouvir a história, fiquei muito grato por meu pai não ter me contado sobre isso quando eu era mais jovem. Agora sei que não teria conseguido lidar com tudo isso, e isso só me tornou mais orgulhoso do meu pai. Nós moramos na França. Acredito que meu filho seja autista. Pode ser que eu tenha que me divorciar de meu marido por causa disso. Estou aterrorizada. Não sei o que fazer. Meu marido é francês, e a França parecia um lugar melhor do que o meu país de origem, Inglaterra. Quando engravidei, nós nos mudamos para cá, e inicialmente tudo correu bem. Nosso filho agora tem 4 anos e apresenta quase todos os sintomas do autismo. Tenho evitado a creche e outras atividades para ele, mas não posso mais evitar. Ele deveria começar a escola no próximo ano. Ele mal fala, não está treinado para usar o banheiro e tem graves crises sensoriais constantemente. Meu marido quer que eu o eduque em casa apenas para mantê-lo seguro. Um diagnóstico parece ser uma sentença de morte aqui. Todas as pessoas que conheço cujos filhos foram diagnosticados saíram do país o mais rápido possível ou desejaram tê-lo feito. Meu marido não quer sair. Ele se recusa a sair do país e acredita que podemos fazer isso funcionar mantendo-o em casa, sem diagnóstico, até que as coisas melhorem. As pessoas já estão tratando-o horrivelmente. Os médicos o tratam como se estivesse doente. Donos de lojas nos pedem para sair constantemente. Eles sabem que algo está errado. Será que devo mantê-lo trancado? Nunca deixá-lo sair ou receber intervenção médica? Estou com muito medo. Tudo que eu queria era que ele fosse feliz. Estou seriamente considerando deixar meu marido e levar nosso filho de volta para a Inglaterra comigo. Não sei o que fazer.